Fala, guerreiro! Bora dar continuidade ao nosso estudo sobre a Lei 11.343/06, que é a nossa lei aqui de drogas. Então a gente já viu as condutas do CAPT, que é o crime de tráfico de drogas, que é um crime equiparado a hediondo, e agora a gente vai ver aqui as condutas que são equiparadas ao tráfico. Olha só, quando eu digo que são condutas equiparadas ao tráfico, eu quero dizer que se praticar alguma dessas condutas, vai receber a mesma pena daquela pessoa que vai receber a pena que praticou o tráfico de drogas. Então, se o tráfico de drogas é um crime equiparado a hediondo, as condutas que são equiparadas ao tráfico também são condutas equiparadas a hediondo. Então, é essa informação que você também precisa levar para a sua prova. Então, vem aqui, ó. Quais são, Max? Os crimes equiparados ao tráfico, ou seja, equiparados ao artigo 33 CAPT, são as figuras do artigo 33, parágrafo 1º. Eu tenho aqui o inciso 1, o 2, o 3 e o 4. Olha só, lá no inciso 1, eu vou falar aqui, por exemplo, de quem adquire, fornece matéria-prima destinada aqui à fabricação de drogas, matéria-prima, insumo ou até mesmo aí produto químico. Lá no inciso 2, eu falo aqui de quem cultiva plantas para se constituir aqui em matéria-prima para a fabricação de drogas. Lá no inciso 3, eu estou falando aqui de quem tem a posse, por exemplo, de um local e usa esse local para praticar aquele crime previsto na lei de entorpecente, que é a nossa lei 11.343/06. Por exemplo, eu imagino que eu tenho um apartamento, eu forneço um apartamento para uma pessoa, para essa pessoa praticar tráfico de drogas. E eu sei que essa pessoa vai utilizar o apartamento para poder praticar tráfico. Eu vou estar inserido aqui, por exemplo, no artigo 33, parágrafo 1º, inciso 3º. Max, e qual é a figura aqui do inciso 4º? É o agente policial disfarçado, que a gente também vai falar dele na nossa aula. Por exemplo, você é um agente policial disfarçado, você está investigando uma pessoa lá que está praticando crimes de tráfico de droga, você lá já tem condutas, você já tem lá provas, você já tem lá provas razoáveis de uma conduta criminal pré-existente, aí você vai lá e pergunta àquela pessoa se ela tem droga para vender. Aí a pessoa vai e vende drogas para você e você é um agente policial disfarçado. Então já existia aqui condutas criminais pré-existentes aí que já foram apuradas por meio de investigação. Vai estar inserido aqui no parágrafo 4º. Então essas condutas, todas elas aqui, são condutas equiparadas ao tráfico e por serem equiparadas ao tráfico, são crimes equiparados aqui a hediondo. Então olha só, já mencionei, ó, condutas equiparadas a hediondo recebe a mesma pena do tráfico de drogas, que é o artigo 33 CAPT, ou seja, uma reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de multa. Olha só, todos esses crimes aqui que eu mencionei, eles têm um caráter subsidiário. Subsidiário. Como assim, Max? Subsidiário? Eu quero dizer que a sua aplicação é possível se o agente não for punido por qualquer das figuras previstas no CAPT do artigo 33. Por exemplo, imagina que o cara está traficando drogas dentro da sua casa. Ele vai receber aqui, por exemplo, a punição do artigo 33 CAPT. Ele não vai receber a punição do artigo 33 CAPT e a punição do artigo 33, parágrafo 1º, inciso 3º, que vou falar aqui do local destinado à venda de drogas. Não vai receber a pena desses dois crimes. Vai ser um crime só. Por isso que eu digo que essas condutas aqui têm um caráter subsidiário. Ou seja, se for praticado aqui no mesmo contexto fático, o crime do artigo 33 CAPT vai absorver, desde que não caracterize aqui um contexto autônomo. Então é isso que você precisa levar para a sua prova. Ou seja, quando eu digo que tem um caráter subsidiário, eu quero dizer que desde que as condutas sejam em um mesmo contexto aqui fático, haverá aqui um crime. Por exemplo, imagina que o cara está vendendo drogas ali dentro do seu apartamento. Vai haver apenas um crime, que é o quê? É o tráfico de drogas. E não tráfico de drogas e artigo 33, parágrafo 1º, inciso 3º, que eu vou falar aqui do local destinado aqui à venda de drogas. Então é nesse sentido que você vai entender o caráter subsidiário da conduta. Beleza. Agora bora analisar cada conduta dessas que são equiparadas ao tráfico. Bora começar, ó, pela do artigo 33, parágrafo 1º, inciso 1º, que eu vou falar do tráfico de quem se utiliza, por exemplo, ó, de matéria-prima, insumo ou até mesmo aqui produto químico, né? Produto químico destinado aqui à preparação de drogas. Em que é que consiste, Max, esse crime? Olha só, a primeira coisa que você precisa entender é que ele dispensa a efetiva preparação da droga. Ou seja, ele vai dispensar a efetiva preparação da droga para poder configurar o crime. Olha só, imagina, por exemplo, o que é matéria-prima. Olha só, matéria-prima é onde você vai extrair aqui a droga. E eu também tenho aqui, por exemplo, um insumo, ou até mesmo um produto químico, que pode ser usado no processo de elaboração da droga. Para você ter uma noção,
Tem alguns tipos de drogas que as pessoas, por exemplo, podem misturar com cafeína, acetona, éter. Então, são todos produtos aqui que podem ser utilizados para usar ali a formação da droga, para a droga chegar ali à sua finalidade. Então, veja só. Imagina aí que o cara pega o seu carro, aí ele enche lá de cafeína, éter, acetona, vários produtos lá químicos destinados à fabricação de droga. E foi comprovado que aquela pessoa estava usando aqueles produtos para fabricar droga. Então essa pessoa ela tem a possibilidade de responder aqui pelo artigo 33, parágrafo 1º, inciso 1º. Ou seja, ele está utilizando matéria-prima, insumo ou até mesmo produto químico. E quando eu estou falando desse crime, você também deve saber dispensa efetiva preparação da droga e também é necessário um exame pericial para comprovar de que aquela matéria-prima, aquele insumo ou até mesmo aqui aquele produto químico ia ser destinado efetivamente aqui para a produção de droga. Ou seja, eu preciso de um exame pericial para atestar que o produto era utilizado como matéria-prima, insumo ou até mesmo aqui produto químico. Então, olha só. Um ponto também muito importante que você deve saber é que eu preciso comprovar a destinação. Como assim, Max? Olha só, imagina que o cara é flagrado aqui com éter ou até mesmo aqui acetona. Não é porque ele está com éter ou um monte de acetona que ele vai estar fabricando drogas. Mas pode ser que por ele estar aqui com uma grande quantidade de éter ou acetona, ele vá fabricar drogas. Então é necessário que eu precise aqui comprovar. No caso aqui a acusação tem que comprovar que ele ia destinar aqui, por exemplo, o éter, a cafeína ou a acetona para fabricar drogas. Isso daqui é para aquela pessoa não sair impune. Imagina que o cara, ele tem lá seu carro, aí ele encheu o carro de cafeína, éter, acetona, um monte de produto químico, né, que ele ia utilizar para unir lá com a matéria-prima para poder fornecer aqui e no caso aqui fabricar a droga. Então essa pessoa que estava com esses produtos químicos, ela pode ser sim punida, desde que for comprovada aí a destinação. Então, a cafeína, ela constitui um insumo aqui para aumentar a quantidade e o volume da droga. Então, ela pode configurar, sim, crime, a sua posse aqui em grande quantidade, se for comprovado que a pessoa estava aí com cafeína, éter, ou até mesmo aí qualquer outro produto, ou acetona, destinada à fabricação de drogas. Então, tem que comprovar isso daí para poder configurar o crime. E quando eu estou falando aqui de matéria-prima, que é onde se vai extrair aqui a droga aqui para poder vender, fabricar, fornecer. Quando eu falo de matéria-prima, eu estou dizendo que essa expressão abrange não só as substâncias destinadas exclusivamente à preparação de droga, como também abrange aquelas que eventualmente aí se prestem a esse objetivo. Então são conceitos importantes que você precisa saber sobre o artigo 33, parágrafo 1º, inciso 1º. Beleza. Aí agora a gente vai falar do crime, que é quem semeia, cultiva ou até mesmo aí colhe plantas aqui destinados aí também à preparação de drogas. Olha só, o que é que você precisa entender? Aqui é quem semeia, cultiva, até mesmo colhe plantas que se constituem em matéria-prima aí para a preparação de drogas. Ou seja, aqui eu não estou falando, não importa se a planta tem princípio ativo. A lei vai exigir apenas sejam destinados à preparação de droga. Por exemplo, uma planta onde eu vou extrair aí uma droga que tem um princípio ativo de causar dependência física ou psíquica. Então é isso que você deve entender. A previsão, artigo 33, parágrafo 1º, inciso 2º. E segundo o STJ, que é pertinente aqui ao nosso estudo, segundo o STJ, importação de pequena quantidade de semente de maconha não é suficiente aqui para enquadrar na lei de drogas. Ou seja, a importação de pequena quantidade de semente de maconha não é suficiente para enquadrar a lei de drogas, portanto, será considerado aqui um fato atípico. Agora, olha só, eu vou trazer aqui algumas diferenças aqui sobre quem semeia, cultiva ou até mesmo aqui colhe plantas que se constituem em matéria-prima para a preparação de drogas. Eu vou diferenciar de quem semeia, cultiva ou colhe plantas, no caso aqui, para consumo pessoal. Então, tem uma grande diferença. Olha só, para você levar para a sua prova e você não confundir. Quando eu falo do cultivo de plantas para o tráfico de drogas, eu vou ter esse seguinte raciocínio. Lá no artigo 28, que eu falo do porte de drogas para consumo pessoal, lá no parágrafo 1º, eu vou falar o seguinte. Lá nas aulas anteriores, eu explico que quem semeia, cultiva ou até mesmo colhe plantas
destinado aqui à preparação de pequena quantidade para consumo pessoal, lá nas aulas anteriores eu explico que é um crime que não será equiparado a hediondo e a finalidade aqui é o consumo pessoal. Beleza, eu mencionei isso nas aulas anteriores. Isso daqui é totalmente diferente desse crime do artigo 33, parágrafo 1º, inciso 2º, porque essa conduta aqui é uma conduta de quem semeia, cultiva ou colhe plantas que se constituem em matéria-prima para a preparação de drogas. Então é um crime equiparado ao tráfico e por ser um crime equiparado ao tráfico, é um crime equiparado a hediondo. Então a figura do artigo 28, parágrafo 1º, tem a finalidade de consumo pessoal. É um crime não equiparado a hediondo. Já o artigo 33, parágrafo 1º, inciso 2º, é um crime equiparado ao tráfico e também é um crime equiparado a hediondo. Então grava bem aqui essa distinção para você levar para a sua prova. Lembrando também de não esquecer aqui a súmula do STF, que a importação de pequena quantidade de semente de maconha não é suficiente para enquadrar a lei de drogas e vai ser considerado aí fato atípico. Beleza, agora, já que a gente já fechou o raciocínio sobre o parágrafo 1º, inciso 1, 2, a gente vai falar agora aqui do inciso 3º. Olha só, quem tem, volta aqui para mim, ó. O inciso 3º vai falar, ó, da utilização de local para fins de tráfico de drogas. Está previsto no artigo 33, parágrafo 1º, inciso 3º. É quem se utiliza, ó, de bem ou local aqui de qualquer natureza, ó, local ou bem de qualquer natureza, de que tenha propriedade, posse, administração, guarda, vigilância, ou concede que outra pessoa que se utilize para o tráfico ilícito de drogas. Então, como eu mencionei, imagina que eu tenho um apartamento, aí eu alugo esse apartamento para uma pessoa para ela praticar tráfico de drogas, para ela ficar vendendo drogas dentro do apartamento ali de sua propriedade. No caso aqui, pode estar praticando o artigo 33, parágrafo 1º, inciso 3º. Olha só, deve ser um local aberto ao público, ou até mesmo aqui um local privado. Então, por exemplo, eu não estou falando aqui de uma praia, de um shopping, não, eu estou falando aqui de um local aberto ao público ou até mesmo aqui um local privado, ou seja, não inclui um local de uso comum, como eu falei, ó, não inclui local de uso comum, por exemplo, uma praia, não inclui, ó, uma praia, não inclui uma praia, por exemplo, então eu estou falando apenas de local aberto ao público ou até mesmo aí privado. Ou seja, também é um crime próprio. Por quê? Porque o sujeito ativo é exigido de que tenha propriedade, posse, administração, guarda, vigilância ou até mesmo aí a gerência. E eu tenho aqui algumas informações para mencionar para você. Olha só, se a conduta ela foi aqui utilizada para facilitar o uso de drogas por terceiros, por exemplo, imagina que eu tenho a chave do meu apartamento, aí eu dou o meu apartamento para a pessoa, mas não era para a pessoa praticar tráfico de drogas. No caso, era para a pessoa utilizar, para a pessoa usar drogas, era uma pessoa ali de meu relacionamento e eu queria que essa pessoa utilizasse drogas. Ou até mesmo aqui eu dei o meu carro, dei a minha casa, algum local aí, ou até mesmo algum bem meu, para que essa pessoa utilizasse drogas. Nesse caso, não será o artigo 33, parágrafo 1º, inciso 3º. Nesse caso, houve aqui um auxílio ao uso indevido de drogas. No caso, será o artigo 33, parágrafo 2º. Essa informação também é muito importante aí para a sua prova. E se o agente se utilizar do local ou de bem aí de sua propriedade para praticar o crime de consumo pessoal, que é o artigo 28, ele não vai estar sujeito às penas aqui desse crime aqui do artigo 33, parágrafo 1º, inciso 3º. Ele vai estar sujeito às penas do artigo 28. Então grave isso aí, que também é muito importante para a sua prova. E olha só, se o dono do apartamento, ele concede a chave do apartamento, por exemplo, para as pessoas ali se associarem para o tráfico de drogas, ele não vai responder por esse delito. Ele pode estar até mesmo respondendo pela associação para o tráfico, se for comprovado que ele estava ali pertencente à associação por meio de uma estabilidade ou até mesmo aí por meio de uma permanência. Então são essas informações que você precisa levar para a sua prova. No próximo bloco, a gente vai continuar destrinchando aqui todos os artigos da nossa lei de drogas. Então conta comigo aí para atingir a tua aprovação. Tamo junto!